Meus queridos, se preparem porque vocês estão prestes a assistir a análise do melhor capítulo de Boruto até agora. E não, eu não estou exagerando, com toda certeza esse foi o melhor capítulo. Na verdade, eu acho que muita gente já estava esperando por isso, afinal de contas, o capítulo anterior terminou bem no meio da luta do Naruto e Sasuke contra o Jigen. Então, pô, se esse aqui não fosse o melhor capítulo é porque alguma coisa muito errada aconteceu. Enfim, a gente já vai começar a análise, mas antes eu queria avisar rapidinho que muito em breve estarei abrindo um novo canal que vai ter como foco do conteúdo justamente os animes, mangás, HQs, filmes, séries de super-herói. Essas coisas que eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo realmente gosta muito. Então fica ligado, porque se você é uma daquelas pessoas que achava que tinha pouco vídeo de anime aqui no canal, bom, agora vai ser a sua oportunidade de receber muito mais desse conteúdo nesse novo canal que em breve será aberto. Mais pra frente, quando estiver perto do lançamento, eu explico melhor como vai funcionar, mas por enquanto eu só queria deixar esse aviso mesmo. E agora que eu já dei esse recado, bora falar desse mangá, esse capítulo 38 que tá sensacional. Como eu disse antes, a gente tinha parado bem no meio da luta do Naruto, Sasuke e Jigen, e pra ser mais preciso, a gente tinha parado no exato momento em que o Jigen mostrou a sua transformação, a sua verdadeira forma, ou será que não? Talvez a gente não possa chamar de verdadeira forma. Mas enfim, ele mostrou essa aparência aí, com aquele chifre bem esquisitão e um monte de riscos na cara que parecem um pouco com as marcas do Karma do Kawaki e do Boruto, mas parecem mais ainda com aquela versão transformada do Momoshiki. E a princípio o Naruto não ficou muito impressionado não, ele até falou, tá, e aí, agora você tem um chifre, grande coisa. Só que o Sasuke, por outro lado, não estava muito tranquilo, porque quando ele viu aquilo ali, ele logo se ligou, né, naquela figura que ele tinha encontrado, naquela outra dimensão que ele estava investigando. E aí ele falou pro Naruto, então, véi, eu acho que esse pá embaçou aí, viu, porque eu tava dando um rolê em outra dimensão, e aí eu encontrei uma parada muito louca que mostrou vários Otsutsukis, mostrou a Kaguya, mostrou o Momoshiki e também mostrou um mano chifrudo que estava muito parecido com esse cara aí. E o Naruto, muito inteligente e sagaz, como sempre, respondeu, tá, mas o que isso quer dizer? Pô, o que será que quer dizer? Será que quer dizer que esse cara é um Otsutsuki também? Acho que é uma hipótese interessante, hein? E o Jigen ouviu toda a explicação do Sasuke e ficou mais pistola ainda. Até porque parece que o Uchiha matou a charada e desvendou de uma vez todo o plano do vilão. Ele falou que também sabia do bichinho de estimação do Jigen, né? Aquele mini Jubi. É interessante porque ele fala, né, que é como se fosse um Jubi filhote ou algo assim. Na tradução que eu vi estava escrito Juvenil Jubi, eu não sei como é que seria no original. Enfim, a questão é que o Sasuke foi ligando os pontos e concluiu que o plano do Jigen era absorver todo o chakra do planeta. Afinal de contas, ele tem um Jubi, ele é um Otsutsuki, eles já viram esse filme antes. E aí, nessa hora, o Sasuke mandou a real pro Naruto. Ele falou, olha, isso aqui é realmente perigoso, tá muito embaçado, a gente não pode deixar esse cara sair daqui vivo. Temos que resolver a parada aqui e agora. Não dá pra levar na brincadeira. E aí o Sasuke já mandou logo o Susanoo dele, o Naruto também usou o avatar dele de Kyuubi, mostrando que agora a parada ficou séria mesmo. Até o Jigen fala isso. Ah, então vocês finalmente vão dar tudo de si. Mas ele continuava bem confiante. Ele falou, ah, tá, vamos ver o que vocês têm então. E o Sasuke é o primeiro a atacar. Ele tenta acertar o Jigen com a espada do Susanoo, só que o vilão consegue desviar facilmente e não só isso, ele fica paradinho em cima da espada. E ainda fala que a velocidade não foi muito impressionante. Olha só, quando foi a última vez que alguém chamou o Sasuke de lento, mano? E pra completar, o Jigen ainda manda. Vamos testar a defesa desse Susanoo aí agora? E meus amigos, o Sasuke tenta acertar outra espadada no Jigen. Novamente, ele desvia facilmente. Só que mais do que isso, ele pula até ficar na altura do Sasuke e manda uma bicuda que joga o Sasuke pra fora do Susanoo, mano. Ele conseguiu tirar o Sasuke do Susanoo com uma bicuda, velho. Vocês têm noção do que é isso? E vocês têm noção de quantas bicudas foram dadas só nesses 2 capítulos? Isso porque a gente ainda vai ter mais algumas. Os caras abandonaram o ninjutsu, começaram a lutar só taekwondo agora. Enfim, quando o Sasuke caiu no chão quase na mesma hora, o Jigen já encheu ele daquelas estacas e foi voando pra acertar o Uchiha, que usou o seu Rinnegan e trocou de lugar com o Jigen. Cara, esse jutsu do Sasuke é muito OP, velho. E aí, enquanto o Jigen tava lá caído, foi a vez do Naruto brincar um pouquinho e ele decidiu usar o seu modo avatar de Kyuubi pra dar um monte de rabada no Jigen. Cara, tem uma coisa que eu achei meio curiosa nessa luta, que a habilidade do Jigen era encolher. Então já tava difícil pro Naruto e o Sasuke, nos tamanhos normais deles, acertarem o Jigen, porque ele tava muito pequeno. Aí o que eles fizeram? Eles usaram os Megazord deles pra ficar gigantão
E, pô, é óbvio, não acertaram nada. O Naruto encheu de rabo lá em cima do Jigen, não acertou absolutamente nada mesmo. E facilmente o Jigen prendeu todas as caudas da Kyuubi com aquelas estacas pretas. Porque além do próprio Jigen ter virado um alvo muito mais difícil de acertar, o Naruto e o Sasuke viraram alvos mais fáceis. E aí, depois de prender a raposa, o Jigen fez com o Naruto basicamente a mesma coisa que ele fez com o Sasuke. Pulou até a altura de onde o Naruto tava. Só que ao invés de dar um chute pra tirar o Naruto lá de dentro, ele decidiu dar uma cabeçada. Ela foi da cabeçada. Você dá cabeçada. Ela foi da cabeçada mesmo. E dessa forma, fácil assim, com uma simplicidade tremenda, Naruto e Sasuke já perderam ali os seus trunfos de Megazord. Devo dizer que apesar de muito OP, né, o Jigen conseguir atravessar as defesas dele tão fácil assim, eu acho até bom porque eu não sou muito fã desse negócio de luta com né, avatar gigantão e tudo mais. Enfim, voltando pra análise, enquanto caía depois de levar a cabeçada, o Naruto e o Sasuke já bolaram um plano que eles conseguiram ali só trocando uns olhares sem nem falar nada, né? Aquela sinergia de anos lutando juntos e o time 7. Só trocaram olhares, eles já sabiam exatamente o que fazer, então eles bolaram um plano pra contra-atacar. O Naruto usou mais uma vez o seu Rasengan, e o Jigen tava nem aí, continuava muito confiante, ele sabia que era só absorver a técnica que nem antes. Mas aí que tá, quando ele botou a mão pra absorver o jutsu do Naruto, na mesma hora o Sasuke mudou de lugar com o Naruto e já preparou uma espadada no pescoço do vilão. Um plano, aliás, bem parecido com aquele primeiro grande plano que a gente viu da dupla, ainda na luta contra o Zabuzamomoshi, o demônio do gás oculto, em que o Naruto se transformou em uma Fuma Shuriken que o Sasuke lançou e aí o Naruto volta pra forma normal, por trás dos Zabus e ataca ele de surpresa. Foi um negócio parecido, né? Só que com a atualização das novas habilidades deles. E eu achei realmente muito legal essa cena, tô louco pra ver isso aí animado. E de fato uma forma legal de derrotar o vilão, só que é claro que eles também não iam conseguir vencer tão facilmente assim. Na hora que a espada do Sasuke estava prestes a cortar o pescoço do Jigen, ele conseguiu se proteger com alguma coisa, não sei se é aquela pescoceira que ele usa, que aí se expandiu mais ou menos que nem funciona com as estacas que ele tá usando pra lutar contra o Naruto e o Sasuke. Só sei que esse negócio impediu que o Sasuke conseguisse cortar o pescoço do vilão. E não só isso, o Jigen ainda aproveitou pra devolver mais uma das bicudas que ele tinha levado no capítulo anterior. Pois é, meus amigos, sem nem fazer muito esforço, Jigen tava conseguindo vencer facilmente todas as táticas, estratégias e habilidades dos ninjas mais fortes da Terra. O Sasuke estava lá caído, o Naruto também não estava nas suas melhores condições, o Jigen mais confiante do que nunca, perguntando qual o problema? Ter acabado de desperdiçar o seu chakra? O Naruto até tentou, na base da fúria mesmo, acertar um soco no Jigen, mas não deu muito certo. O Jigen bloqueou com a mão mesmo, facilmente, e ainda devolveu uma joelhada na boca do estômago do Hokage e depois mais um chutão pra mandar o Naruto pra longe. E o Sasuke, lá de trás, caído, tenta usar mais uma das suas cartas na manga, ele enfim utiliza o Amaterasu, só que a técnica também não é suficiente, porque mesmo as chamas negras, o Jigen consegue absorver com as suas mãos. Aliás, eu achei que o Sasuke já tinha resolvido essa conjuntivite dele aí, que toda vez que ele usa o Mangekyo Sharingan, o olho dele sangra. Mas enfim, não só o olho dele sangrou, como ele também falou que ele já tinha gastado muito chakra e que se ele usasse mais alguma habilidade, ele não teria mais como abrir o portal pra vazar dali. Pô, mas ele nem usou tanto jutsu assim, né? Ele usou o Susanoo por bem pouco tempo, usou a Amaterasu por bem pouco tempo também, não usou nenhum Chidori, pelo que eu me lembro, usou o jutsu lá de trocar de lugar 2 vezes e já tá sem chakra. O Sasuke virou o Kakashi? Que isso? Enfim, vendo o Naruto e o Sasuke ali caídos, extenuados, o Jigen vai caminhando na direção deles calmamente, enquanto fala que eles já gastaram toda a energia que eles tinham, que chegaram no fim da linha. Só que na mesma hora se escuta um som de rachadura. E aí a gente percebe que por algum motivo a barriga do Jigen trincou. E aí ele mesmo fala, então eu também tô no meu limite? E mais curioso do que isso é quando ele diz, o corpo de Jigen não consegue manter o ritmo do meu poder. Cara, só por essa frase já tá bem claro o que a gente tem aqui, não é? O Jigen, na verdade, não é o vilão. O vilão é a pessoa que está hospedada no corpo do Jigen. Já deu pra ligar os pontos, né? Já deu pra sacar por que ele tá tão interessado no Kawaki.
Claramente, esse é um vilão que precisa do corpo de outros humanos para conseguir, não sei, para conseguir ficar ali na Terra, ou para conseguir se manter, ou para conseguir usar todo o poder. Não se sabe exatamente por que ele precisa do corpo de outra pessoa, mas o fato é que ele precisa, e esse é o tal do receptáculo. Tudo isso já estava bem claro, mas no quadrinho seguinte ele ainda fala: eu realmente preciso do Kawaki, pois este receptáculo já não me serve mais, ou seja, o corpo do Jigen já passou da validade, já tá quebrado, então ele precisa de um corpo novo. Por isso que ele saía por aí comprando um monte de criancinha e tentando passar o karma para elas, porque na verdade ele estava tentando encontrar um corpo que fosse resistente o bastante para aguentar o poder dele e assim servir de receptáculo. Muito parecido, mas muito parecido mesmo, com o plano do Orochimaru em relação ao Sasuke. Ou seja, mais um ponto em comum entre Sasuke e Kawaki, né? Enfim, percebendo que já estava chegando no seu limite, que ele não podia mais ficar brincando, o Jigen empala de uma vez só o Naruto e o Sasuke com várias daquelas estacas. E por mais fortes e resistentes que os dois sejam, a situação ali estava bem caótica. O Sasuke admite que ele tomou uma quantidade de dano bem grave mesmo. E depois de deixar os dois ali estacados, o Jigen começa a fazer uma parada que meio que abre o céu. E aí ele explica que daria muito trabalho matar o Naruto por causa da Kyuubi que tem dentro dele. Ou seja, como ele já tá no limite daquele corpo e ele precisa urgentemente do Kawaki, ele não tinha como desperdiçar essa energia e comprar essa briga com o Naruto usando todo o poder da Kyuubi. Por isso, o plano dele era deixar o Naruto selado ali naquele lugar, nessa dimensão para onde ele levou o Hokage, que já foi planejada para servir como um caixão para ele. Porém, o Sasuke ele não poderia simplesmente ignorar, afinal de contas, com o jutsu do espaço-tempo, o Sasuke conseguiria sair dali e levar o Naruto junto. Então não tem jeito, o Uchiha precisa morrer. Só que quando o Jigen caminha em direção ao Sasuke para finalizar o Uchiha, o Naruto reage fazendo mais alguns clones para ir lá trocar uns socos, dar umas pancadas no Jigen e segurar ele por um tempinho que seja. Enquanto isso, enquanto os clones das sombras estão lá trocando porradas, o Naruto fala pro Sasuke fugir, dar o fora dali agora mesmo. Só que o Sasuke não aceita, pelo menos não em um primeiro momento. Ele fala: você tá louco? A gente não pode sair daqui, a gente precisa de ti pra conseguir vencer esse cara. E aí o Naruto responde: sim, mas a gente precisa de ti também, cara, então vaza daqui, eu dou um jeito de sobreviver, fica tranquilo, só cai fora. O Naruto mal termina de falar isso e o Jigen já tava praticamente alcançando o Sasuke, que se decide e usa o jutsu de espaço e tempo pra cair fora dali mesmo. E aí ele aparece do outro lado do portal, bem do lado da Sakura, todo quebrado, murmurando: não morra, Naruto. Enquanto isso, Naruto ficou lá, preso com o Beelzebub em outra dimensão, que o próprio cara chamou de caixão. E tem uma coisa muito curiosa nessa cena, porque o Naruto não tem mais como lutar, então ele tenta conversar para ganhar tempo, distrair o vilão, que inclusive é um clichê, né? Não só de anime, mas de várias séries. Segurar o vilão só com a conversa ali, enquanto faz ele contar o plano ou qualquer coisa assim, só para ganhar tempo para os outros personagens. Só que aqui teve uma pequena quebra de clichê, eu acho, porque o Naruto não consegue conversar direito. Ele fala: mas então me conta, por que você tá tão preocupado em me selar? O que você quer de mim? Por que você não me mata logo? E aí nessa hora, a Kyuubi aparece e fala pro Naruto: mano, para de falar isso, para de provocar o cara. Ele não tá interessado em ti, velho. Ele só não quer gastar energia que ele não tem mais pra te matar, é só isso. Só fica quieto antes que ele mude de ideia, por favor. E de alguma forma o Jigen conseguiu escutar esse diálogo. E aí ele falou: parece que a raposa é o lado inteligente, né, de vocês. É isso aí mesmo, Naruto. Eu não tô nem aí pra ti, velho. Para de ser chato, tu não é mais o protagonista dessa série. O teu filho, por outro lado, ele é o protagonista agora. Então, olha só, é nele que eu tô interessado, porque ele também tem um karma, né? Então, ele me interessa. E aí, meus amigos, aí o Naruto fica pistola, porque aí ele percebeu que o filho dele tá correndo perigo. Não que isso mude muita coisa, porque naquela situação, Naruto ficar pistola ou não, né, ele não consegue mais fazer nada. Ele realmente está completamente vencido, derrotado. E aí o Jigen só vai embora dali, cumprindo o que ele falou, que ele só ia deixar o Naruto selado, e disse que num próximo encontro, se ele ainda estiver vivo, aí sim ele termina o serviço. E o Naruto, para não sair por baixo, né, ou para não sair mais por baixo ainda, fala que é bom ele lembrar dessas palavras, porque quando eles se encontrarem, o Naruto vai fazer ele engolir tudo que ele falou agora. Enfim, quando o Jigen tá indo embora, a gente consegue entender melhor o que era essa tal prisão. Era como se eles estivessem lutando numa cumbuca gigante. E assim que o vilão sai dela, ele fecha a cumbuca, estica a mão na direção dela
e faz ela encolher, deixando o Naruto preso num negócio que parece um potinho. E que, inclusive, até onde a gente sabe, só o Jigen consegue aumentar e diminuir o tamanho daquilo ali, né? Então, o Naruto tá realmente preso, selado, microscópico, em outra dimensão, numa cumbuquinha minúscula. Digamos que não é exatamente um cenário agradável o que está vivendo o nosso ex-protagonista neste momento. E depois de fazer tudo isso, parece que a barriga do Jigen trinca mais ainda, e ele inclusive começa a chorar, o que é bem interessante. Eu realmente achei essa cena, tipo, ela dá até uma agonia, cara, porque é como se o corpo estivesse sentindo tanta dor que o corpo tá chorando sozinho, sabe? A pessoa que foi abduzida, digamos assim, pelo cara que no momento está ocupando o corpo do Jigen, de alguma forma ainda tá lá e tá sentindo toda essa dor, a ponto de chorar por conta própria. E isso não só é um detalhe interessante e meio perturbador, como também pode abrir margem para uma teoria. Porque se o Jigen de verdade ainda tá ali, de alguma forma, significa que talvez tenha como expulsar o Otsutsuki que está controlando o corpo dele, e aí o Jigen voltaria ao normal. Ou seja, talvez o Jigen realmente tome o corpo do Kawaki, mas pode ser que isso ainda seja uma coisa reversível, ainda dá para salvar o Kawaki depois disso. Enfim, o vilão abre mais um portal para vazar daquela dimensão, enquanto ele tá falando, né? Ah, você tá chorando porque o seu corpo dói, você não é digno de ser o receptáculo de Otsutsuki Ichiki. Eu não faço ideia de como é que pronuncia esse nome, tem 2 S. É muito parecido com Kinshiki, né? Então assumo que seja realmente Ishiki. De qualquer forma, esse é o nome verdadeiro do vilão. Jigen é só o nome do corpo que ele tá ocupando. Depois de tudo isso, pra encerrar o capítulo, a gente volta pra casa do Naruto. O Kawaki tá lá segurando o retrato dele. A Sarada chega com um buquê de flores, pergunta onde é que o Naruto tá, o que aconteceu. E na mesma hora, o braço mecânico do Kawaki desgruda do corpo dele, caindo no chão junto com o retrato. E aí o Kawaki e a Sarada ficam apavorados, preocupados com o Naruto. Afinal de contas, pra quem não se lembra, esse braço aí foi projetado pro Naruto e só respondia ao chakra dele. O Kawaki só estava conseguindo usar porque o Naruto energizou o braço com um pouco do seu chakra, e esse ato de desgrudar o braço do corpo do Kawaki indica que o fluxo de chakra do Naruto parou por algum motivo. Bem simbólico, um jeito bonito de terminar esse capítulo que foi sensacional. O Naruto e o Sasuke de fato tomaram uma belíssima surra, foram totalmente destruídos, mas foi por um vilão que e tem uma justificativa pra isso. O cara realmente é poderoso e tem motivo pra ele ser tão poderoso, então não é como se eles estivessem apanhando pra uma pessoa qualquer. Ao que tudo indica, esse cara é o Otsutsuki mais poderoso que já apareceu até agora e que inclusive tem um Jubi de estimação, que ele pega os poderes. Então o maluco é brabo mesmo, não acho nenhum exagero ele ter conseguido vencer o Naruto e o Sasuke juntos. E aparentemente esse capítulo finalmente explicou aquela cena inicial do primeiro episódio de Boruto, onde a gente via o Boruto e o Kawaki em uma Konoha totalmente desolada, preparando para se enfrentar, e o Kawaki falava que ia mandar o Boruto para o mesmo lugar onde ele tinha mandado o Nanadame, que claramente é essa prisão aí. Então muita gente se perguntava, o que será que aconteceu com o Naruto? Será que ele morreu? Será que ele foi mandado para outra dimensão? Então, é isso aí mesmo, ele foi mandado para outra dimensão, e não só isso, ele foi selado em outra dimensão, com um jutsu que por enquanto só uma pessoa da série demonstrou saber usar. E pode ser, na verdade eu diria que tem boas chances de que aquele Kawaki que a gente viu naquele primeiro episódio não seja realmente o Kawaki, mas sim o Otsutsuki Ishiki. Até porque já está bem claro que ele usa o nome do receptáculo que ele está utilizando também. Então, ele não fica usando o nome de verdade dele. Ele usa o nome do Jigen, que é o nome do receptáculo. Portanto, se ele pegar o corpo do Kawaki, ele vai continuar se auto-intitulando Kawaki, ao que tudo indica. Sinceramente, eu acharia isso bem mais interessante do que fazer de novo a jornada do Sasuke, da pessoa que muda de lado, que é rival, depois vira amigo, depois vira rival, e aí vira vilão, e aí vira amigo de novo. Acharia mais interessante se fosse tipo um arco de sequestro. O cara possuiu realmente, conseguiu, praticamente como se o Orochimaru tivesse conseguido concluir o plano dele e tomar o corpo do Sasuke, só que numa situação talvez reversível. Então fazer isso com o Kawaki, e na verdade ali ele está sendo controlado por esse vilão, e talvez aí no final da saga consigam resgatar e trazer de volta o Kawaki de verdade, que claramente nesse período que passou em Konoha conseguiu desenvolver um carinho pelas pessoas e principalmente pelo Naruto. Talvez esse capítulo tenha sido exatamente o ponto de conexão com tudo que foi visto naquele preview do primeiro episódio,
Ou seja, a gente pode realmente estar se aproximando do Boruto Shippuden. Sem a menor dúvida, a gente tem espaço para 1 milhão de teorias agora. Até porque o Kashin Koji continua por aí, na surdina, a gente não faz ideia do que ele planeja, e pelo jeito ele vai realmente ser um personagem bem importante na trama. Eu não sei vocês, mas eu realmente gostei desse capítulo, gostei do direcionamento da história, acho que incrivelmente o mangá de Boruto ficou bom de verdade, mano. Tá realmente bom, não é exagero, não, tá bom mesmo. Pelo menos na minha opinião. E vocês sabem que eu não tive nenhum problema em criticar a história quando eu achei que ela não tava legal. Não, agora eu realmente acho que chegou num ponto muito legal, muito interessante da obra. E eu tô bem curioso pra ver como é que vão desenvolver a partir daqui. Afinal de contas, agora o Naruto saiu de vez da equação. E, inclusive, no meu vídeo lá de como melhorar Boruto, eu tinha proposto isso. Eu tinha dito que precisava de um motivo real pra tirar o Naruto da aventura e que podia, inclusive, ser ele lutando em outras dimensões com os vilões de verdade, que foi basicamente o que aconteceu. Ele acabou sendo derrotado, agora ele tá preso e provavelmente um dos grandes arcos da história a partir daí vai ser resgatar o Hokage. E aliás, esse é outro detalhe, com o Naruto preso, vão precisar colocar outra pessoa no posto de Hokage. Será que finalmente é a vez do Konohamaru? Muitas perguntas, muitas teorias, muitas especulações e muitas respostas também. Assim que é bom, cara. Isso mostra que o mangá tá no caminho certo, que tá realmente da hora a história. É isso, agora eu já tô aqui só me repetindo, eu quero saber o que vocês acharam desse capítulo, o que vocês acharam da análise, então deixa o feedback aí embaixo nos comentários, confere os links ali na descrição. Tem link pro Deezer, pro Spotify e pro Apoia-se. Tudo isso é muito importante, que você me ajude escutando as músicas e no Apoia-se também. E se não puder apoiar de nenhuma dessas formas, deixa um like, compartilha com seus amigos, que também já vai me ajudar pra caramba, beleza? Também se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações. E fica no aguardo aí do canal novo. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido esse vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais. Fui! Agora estou um pouco atrás de você, mas vou crescer e ver de onde eu vim. Em seus olhos carregue o fogo daqui. Sonhos nunca vão se perder.